A gente vai respirar bem profundamente. Nós vamos sentir, nós vamos projetando e recebendo os guardiões no nosso lar. Esses amigos que vão colocando suas tochas, suas redes em forma de tela metálica, trazendo toda a proteção. Nós vamos assim mentalizando a presença de Ruiz, a presença de Eliamar, Cíntia, Cássio, Maria Amélia, que vão nos levar até o Hospital Santa Cruz, onde nos colocamos à disposição de todos os espíritos que estão ali estudando junto conosco e formamos uma corrente de luz, de amor, para que tenhamos esse aprendizado, a expansão dos nossos sentimentos, a expansão da nossa consciência. E que nesta tarde, unidos nesse ideal de aprendizado, possa ser um estudo com muita paz, com muito equilíbrio e com muita fé. Graças a Deus, graças a Jesus. O que eu não imaginava, aparteou Juliano, é que realmente eles ainda traziam essa aparência, quando na vida física supunha-se tratar de animismo dos médiuns, essa descrição em forma de escravo. Eles estão falando do pai Joaquim, Pai João. pai João Pai de João. Angola, pai João de Angola. Que quando os médiums, né, falam, tô vendo um preto velho, eu tô vendo um preto velho, eles vêm, colocam como escravos. E aquilo que a Virgínia e a gente estava conversando, eu não vejo o Zé dessa forma. Vejo o Zé com uma túnica, mas não vejo nem com cachimbo, nem nenhum tipo de nenhum apetrecho. Mas só com a túnica. A túnica é muito natural do plano espiritual. Você tinha colocado isso, Ledinha? É, eu estou aqui pensando, Ah, tem outros que também, tem o Preto Velho, tem os ciganos, tem um monte de... Todos eles usam a vestimenta de túnica? deles, né? Ciganos não. Ciganos Ciganos não. utilizam as roupas As deles, né? roupagens deles. Ah, As mulheres estão sempre com as suas roupas, principalmente porque as saias fazem a dispersão. E os ciganos também, os movimentos dos homens, isso aqui é uma dispersão, tá? hum, Então, assim, tudo que é feito, assim, as baianas se apresentam com as a roupa baianas. branca rodada, Tem. né? Como se Ah, estivessem, porque também tem todo o efeito. As saias, a- até mesmo aquele aparato, aquele tudo. turbante É na tudo uma cabeça. maneira de trabalhar, né? As De energias. dispersar, de proteger, tudo tem um quê, tá? Tá, entendi. Certo. Pensei Assim como... que eles não... Oi, Sérgio. Pode falar. Pensei que eles não usassem assim, que não... Mas, não sei. Eu vejo, assim, é aquilo que, assim, o porquê que elas se apresentam, talvez seja pela mesma forma deles, de humildade, de ter, de ser aquela encarnação que mais trouxe aprendizado, tudo isso. Tudo É, tem um porquê. hum, Geralmente, a roupagem que você gosta,
do que você utiliza no seu perispírito, é a roupagem que você mais Mas se afiniza. bem. evoluiu. Mas se afiniza, né? Uhum, Tá. entendeu? Os caboclos aparecem com cocar, os xamãs estão com cajados. Os Então, boiadeiros, com laço, chapéu, colete. Eu fico pensando assim dessa forma. Os Não parece. boiadeiros é assim, é a que eu fico mais distante. Eu não tenho tanto contato, então eu não sei te dizer. Não posso falar para você que é essa forma que eu vejo, porque eu não vejo os boiadeiros. Eu sei que eles estão ali, eu faço a chamada, mas eu não vejo. Eu consigo ver bem os ciganos e as ciganas, os baianos, as baianas, os pretos velhos, os caboclos. Eu os consigo muito. índios. E os índios, né, os pajés, então, porque eu acabo chamando duas correntes de índios, né? Os Os pajés caboclos e e os pajés. E eu vejo que são diferentes, mas assim, eu vejo que os boiadeiros nos ajudam, mas talvez eu, pela minha pequenez, não consigo ter essa resposta, entendeu? é, Não, não vejo. Vamos lá? Algo vamos. mais? Aqui fala da roupagem, né, que a gente estava falando, né? Uhum. Aí eu marquei na outra página aqui, ó. Hum. Railda, na parte da Railda. Railda, este próprio pobre ser está há 15 dias entre nós, apenas tomando medicações contra sua vontade e recebendo atendimentos técnicos no intuito de ser desligado totalmente dos cordões energéticos que ainda o prendem em seus mandantes. Posso parar aqui para perguntar uma coisinha? Pode. Esses cordões que ligam ele aos mandantes e vão sendo desligados, aqui a gente vai vendo que eles vão sendo desligados aos poucos e às vezes demoram até 30 dias para serem desligados. Mas os mandantes ainda têm o controle sobre ele enquanto tem esses cordões? Ou a partir do momento que ele já está lá, eles não têm mais o controle? Então, por que que ele tomava essas medicações? Para que ele não Calmasse. escutasse, por que que ele tomava? Para que ele não tivesse essa ligação. O que que são os cordões? Os cordões a Tá? gente tem também, né? Todo mundo tem. Todos nós. Você tem um É, cordão ligado a mim. Cada vez que é, emitimos um pensamento, fazemos um cordão com alguém. São as teias sim. energéticas São que a as gente leu, teias. leu no livro Nos Bastidores da Prece, né? Só que a gente sempre mentalizou teias como assim, tá lá em cima. Não, elas estão ligadas a nós, tá? Então, nas teias, a gente falava, é uma coisa muito distante. Não, elas são próximas. Então, talvez os cordões explique melhor. Então, não é tão simples quebrar esses cordões, não é tão simples romper. A gente precisa expandir, começar a expansão, começar a limpeza de cordão para que possa ter. Então, ó, você vê, ele tá lá 15 dias tomando medicação. Para quê? Para acalmar, para serenar, para que não alimente Sigue. junto com o outro. Tá. Tá. Entendi. Vou continuar. É o tempo habitual para que o chamamos de mutação, isto é, o desligamento dos seus dominadores e a possível mutação perispiritual com a perda da carapaça de réptil. Quer dizer, ele ainda está com a fisionomia Não, do então, réptil. isso daí foi antes deles fazerem o Pai João Tirarem o coisa lá, esvaziarem ele, né? mas ele está contando como que foi toda a estrutura que foi feita, tá? Tá. Então, ele já não tem mais isso. Ele não tem, Diferente. mas para poder ser tirado, tem que ser feito. Você não vai lá, coloca numa sala e retira. Você necessita de um trabalho. Ah, E aí ele está contando como que é esse trabalho. Foi através de medicações para fazer a expansão desse cordão, hum, para que não fossem alimentados. E depois ele está explicando cada movimento. é.
um fenômeno da biologia perispiritual que se torna inevitável após o rompimento com as matrizes sustentadoras do plasma, que organiza e mantém a forma reptiliana sob comando de pequenos dispositivos de ação mental implantados em seus corpos. Eles tiraram, né, um implante, Um, tá. Então você já sabe que é alimentado por ali, pelo implante. tá. Ó, ainda pergunta, ó, quer dizer que em 15 dias os dragões perdem sua forma original? Não, minha filha, cada caso é um caso. O que, na verdade, ocorre no período aproximado de 15 a 30 dias é o desligamento dos cordões energéticos. Há casos em que a forma perispiritual demanda meses ou anos em serviços complexos de cirurgias plásticas e retificadoras para chegar ao ponto daquela mutação. E aí, Mesmo assim, que quer parar por aí? Onde que é essa cirurgia? É no perispírito, no É, no espírito. perispírito, tá? para ir Assim, retirando os implantes, né? Para ir. aí, assim, cada caso é um caso. Aí eles, Casa, assim, é aquilo que eles falam, né? Retirar o implante, mas fazer, eu não sei qual foi a transformação. Se passou tanto tempo como dragão que realmente transformou aquele perispírito, certo, entendeu? entendeu? E aí vai ter que ir readequando ao perispírito de um humano. É. Isso deve Nesse ser bem caso, lento, né? Bem lógico, nesse porque é uma caso transformação. ele não tinha se transformado, né? Esse perispírito não estava tão transformado. Não. Então vamos lá, mesmo que tenha, Mesmo que tenha havido a anulação de pequenos implantes de biotecnologia fabricados nas engenharias do mal, muitos casos requerem ação técnica especializada. Tais implantes são colocados no perispírito, que aqui em nosso plano é a forma, mas sua ação metoquímica ocorre na forma, isto é, no corpo mental inferior. Basicamente, o microchip retroalimenta genes de répteis que foram separados e alojados na constituição plásmica do perispírito, algo como uma transfusão de sangue no corpo astral. Esses genes têm o poder de reativar componentes biológicos adormecidos dos antepassados, pelos quais todos peregrinamos nas faixas da evolução primária há milhões de anos. O princípio da biotecnologia é ativar as memórias ancestrais nos depósitos da vida subconsciente do corpo mental inferior, também chamado de corpo mental concreto. Em alguns casos, dependendo da intensidade e do tempo de semelhante experiência, o perispírito não só expressa sua plasticidade aos contornos da forma ordenada pela vinda mental profunda, como vai além e cria registros genéticos capazes de reativar ou manter a forma reptiliana, com toda a sua constituição molecular nas engrenagens fisiológicas do corpo, do próprio perispírito, absorvendo o modelo em toda a sua vida microrgânica, passando a desenvolver todas as características da vida dos répteis. Eu também marquei esse parágrafo grande, eu achei assim bem técnica a explicação. Daria para você dar uma destrinchada para a gente, por favor? assim, ó, vamos nós dois, quer começar? Pode começar. Na realidade, como eu disse, é bem técnico, né? Você vê que o microchip, ele trabalha na memória genética. A gente sabe que a gente passou por todos os reinos aí da evolução até nós chegarmos a ser humano. Então, essas passagens, elas estão desativadas nos nossos genes, né? Então, mas estão lá. E aí esse chip atua
na memória, ou seja, reativa esses genes e aí o perispírito assume a forma do réptil, né? Entendi. E aí, E a gente vê como a ciência no plano espiritual é avançada e o quanto que nós temos a aprender e colocar em prática aqui em termos de ciência ainda, né? Então, quando a gente ouve aí no canal da Mônica lá que eles estão trabalhando os genes para a próxima raça humana, é isso, estão trabalhando, estão modificando os genes nos espíritos que estão chegando aí, que vão ter capacidades maiores do que nós temos hoje em dia, né? Então a gente vê que o que tem de genes aqui, que todo mundo fala, né? Que é a, a base de formação do corpo humano, a gente percebe que isso está no perispírito, né? Porque é o que eles estão trabalhando aqui. e muitas vezes a gente sempre fazia a confusão que estava No físico. no físico, né? É. Que o problema físico. estaria no físico, não está. Mas é questão de a gente não compreender direito e não expandir a nossa mente. Se o corpo físico, se o perispírito é a forma do corpo físico, tudo que você quiser transformar tem que transformar no perispírito. Não adianta você transformar no corpo físico, né? É por isso que, assim, quando a gente fala das doenças, a gente tem que trabalhar no perispírito, para vir para o duplo, para chegar no físico. Se você trabalha no físico, o que Porque você tudo está começa dando por lá, né? A gente É. já viu que tudo começa no perispírito, né? As doenças, tudo começa lá. E aí, aqui a gente pode dizer assim, ó, você viu como eles trabalharam no corpo mental inferior? Não É. foi no superior. E esses corpos a gente ainda não compreende. A gente não tem estudo, a gente não consegue compreender o que tem ali totalmente, né? totalmente, entendeu? A apometria fala desses corpos, né? Mas pelo menos eu não li nada assim que dê uma explicação tão detalhada quanto se dá do perispírito, né? Não. Então, ainda falta muita coisa para a gente compreender esse corpo mental inferior. Mas a gente já entende que muitas marcas estão ali, muita coisa. E ele traz, e ele alimenta esse perispírito. E aí é onde que a gente É fala onde que, começa. né? Talvez na hora que a gente começar a compreender melhor esse corpo inferior, a gente vai começar a cuidar melhor desse perispírito. Por isso que talvez, né, é isso que eu vejo. Na quinta-feira, quando eu tive a inspiração da gente começar a trabalhar como espíritos, começar a se sentir como espíritos, para que a gente dê um passo que a gente nunca parou para pensar que a gente daria ou não. Tá? Mas é complexo, faz lembrar um dos livros de André Luiz, O Mecanismo da Mediunidade, que traz muita coisa, que você começa a não compreender, que é essa parte que a gente não lida diariamente, Sim. dessas criações. Mas eu acho que existe a explicação de como o plano inferior trabalha e trabalha plenamente nessa transformação. Algo mais? Sim. Não. Marquei aqui. Aí, eu não sei porque eu não marquei, aí tem um pedaço que fala do hospital. Aqui ele está explicando o mecanismo, depois que a gente começa a falar, após esse parágrafo grande, ele vem falando sobre o dispositivo,
como que ele Sim. é, né? E assim, alojado no perispírito, mas com funções destinadas à vida mental profunda, especialmente nas estruturas da vida celular e na fisiologia do organismo mental inferior. Eu acho que isso a gente tem que compreender, pensar bem. É aquilo que a gente estava comentando. A gente não conhece essa estrutura direito. Ele fica no perispírito, mas ele vai buscar aquilo que está lá no mental inferior. Que com essa explicação é aquilo que são as vivências que tivemos tudo, está ali marcado, está ali arquivado. Aí eles vão lá naquele ponto. É, aquilo que já foi Já vivenciado. foi vivenciado, e aí eles vão lá e ativam, como se estivessem ativando aquilo outra vez. E aí, assim, a gente começa a entender. O mecanismo fica no perispírito, mas tem ligação com o mental inferior. E essa é a nossa evolução. Conforme nós vamos evoluindo, a gente começa a ter essa busca desse mental inferior, começa a vir as reminiscências daquilo que já vivenciamos, mas só com evolução, Só com a evolução. só com evolução, evolução do espírito. Aí você falou assim, o que mais, Leda? Leda e qualquer... Aquela parte do... Deixa eu achar aqui, ó. Eu acho que aqui, ó. É uma das aulas que exigem mais companhia. Eu marquei aqui, mudando um pouco o nosso assunto. É isso aí. Logo depois que você leu, falou então. Railda, que quase sempre trazia sutilezas muito ricas aos nossos estudos. Eu me senti muito surpresa ao penetrar o subsolo 2 e Isso. constatar a presença de células prisionais. Tive um ímpeto de achar desconexa a relação hospital com prisão. Todavia, depois de ver aquele pobre ser, compreendi a gravidade do serviço ali desenvolvido. Então, ali, não sei, seriam essas células prisionais aí, seriam aqueles espíritos mais densos, mais como no filme do 2 lá, o Otávio era. Então, ele teve que ficar lá por um tempo até ele aceitar a ajuda, pedir ajuda. É, Aí porque sim assim, ele foi levado para tratar, para isso, para aquilo, até ele ser resgatado. Mas Eu ó, aí entendi aqui. assim. Mas é porque, assim, se você colocar, né, que nem ele era ele tava com o formato do dragão. Se você coloca para andar, o que que ele ia trazer? A densidade, A ele ia, densidade. ele tem a forma mental, ele consegue envolver o outro, que é um pouco mais sutil, ele, pela densidade, consegue envolver de uma maneira mais densa. Então, assim, essa é a separação. Mas por quê? Porque ele vai ser cuidado. Ele não vai ser machucado, mas ele também não vai machucar o outro. então ele fica recluso, né? Aí até ele fazendo o tratamento, até ele poder ser retirado da cela, né? Poder. E aí aqui fala, né? E para onde ele foi levado depois de socorro? Aos centros cirúrgicos aqui no subsolo 1, onde poderá permanecer por mais longo prazo. É, Então, ele vai passar, então, por centros cirúrgicos, como se diz, vai se recompondo novamente, transformando, né? Vai voltando. vai tirando as densidades. Né? Quando a gente assistiu o Nosso Lar 1, não tinha aqueles lugares, era o subsolo, onde as pessoas vomitavam, aí eram limpas, tomavam passe, faziam tudo aquilo. Então, existiam por quê? Porque acabavam de chegar, né? São pronto atendimentos. Quando a gente vai num pronto-socorro, a gente está com uma dor. A gente não fica na enfermaria, a gente não é internado.
A gente fica numa enfermaria tomando medicação. É a mesma coisa. Se estamos como que é? Se estamos com alguma coisa mais grave, somos isolados, temos a necessidade do isolamento, não é verdade? É a mesma coisa. Às vezes, após vários exames, a necessidade é não te internar, ou se vai só ficar na observação, depois acabar aquele momento e ir embora, não é? É isso. Sim. Tá, E aí, assim, entendi. se a gente compreender, né? E isso o Hospital Esperança já nos mostrou, né? Como que é feito toda a estrutura dele, de diversos subsolos até chegarmos no nível de colônia. Uhum. E conforme a pessoa vai Vai se evoluindo, vai reequilibrando, melhorando, reequilibrando reequilibrando. energeticamente. Certo. Porque se você for colocar uma pessoa que está com raiva, que está na vingança, colocar no nível de colônia, o que que você vai conseguir? Nada. Então, não adianta você pegar um espírito que está com raiva, que quer vingança, e você for falar do amor, É, Não vai entrar, não vai nem ouvir, nem ouvir. né? entendeu? E aí você fala, eles precisam ficar em ambientes diferentes? Sim. Até eles serem tocados de verdade, né? Porque o tratamento também é diferente, né? Para uma Vai pessoa que fazendo. está raivosa, né, desesperada, e outra que já está mais Vai receber serena. passe, vai receber passe, vai receber toda a medicação que necessita. E aí, assim, ó, vamos parar um pouco para analisar. Nós, no nosso dia a dia. Se a gente vai e convive com uma pessoa raivosa, que tá ali falando um monte de coisa, um monte de palavras agressivas, um monte de palavrões, como que a gente fica? Não, Interfere no né? nosso equilíbrio. Pesa, né? Tá pesado. Quando a gente vê uma briga, então, ó lá, a gente consegue ficar no mesmo ambiente? Não. A gente quer voltar para o nosso ambiente, fazer a nossa oração, tomar o nosso banho, se fortalecer e tirar essa densidade. Não é Isso, assim? A isso. primeira coisa que a gente faz quando a gente entra na nossa casa, o que que é? Um banho, né? Um banho de No chuveiro banho. Para limpar para limpar. Tirar o quê? a densidade. A densidade, Tá. né? Então, ó, se a gente fizer essas comparações, a gente vai entender o que Tá acontece mais ou entendendo? menos É ali. isso aí. Tem É trazer para o nosso dia a dia. Algo mais? Não, eu acho que agora é só essas explicações que você já explicou para gente aí. Esse daqui dos cordões é legal, né? Esses cordões são visíveis, são radiações muito intensas, com fios transmissores de comandos que são assimiladas pelo microimplante do cóccix de nosso irmão. Então, foi por isso que foi o primeiro implante que foi Eles retirado, tiraram. né? Que o pai João retirou, foi o primeiro implante. No cóccix, a gente tem quando a gente fala de centro de forças, é o básico, é o que alimenta todos os outros. Eu li as duas últimas frases. Tá, então faz. Quer dizer que todos temos cordões energéticos? Inevitavelmente. Oportunamente faremos um estudo especial sobre o assunto em nossos cursos preparatórios e veremos que não se pode entender a obsessão sem compreender bem este tema. Na realidade, os cordões são as ligações energéticas entre as pessoas e entre os espíritos, né? Sim. Então,
se você tem relacionamento com alguém, você estabelece um cordão, uma ligação energética, um cordão energético com essa pessoa. E esses cordões, eu já tive vendo, às vezes a gente pode trazer de outras vidas. Com certeza, porque nós nos relacionamos com outros espíritos nas outras vidas, né? E aí é um emaranhado. E muitas vezes eles nos acham através desses cordões. Ah, Entendeu? Bom, começamos o capítulo 7, então, hein? Uma história de maledicência amanhã.